noite, jovens. Prometo que eu vou ser bem rápido. Até meia-noite a gente sai daqui, mas tá tranquilo. Brincadeira, mas estou um pouco nervoso, que é a primeira vez que eu vou pregar, que eu vou ministrar a palavra de Deus. Mas eu espero que vocês possam compreender e entender aquilo que primeiro o Espírito Santo ministrou dentro de mim, para mim poder estar aqui hoje passando para vocês, e que hoje possa haver uma transformação na vida de vocês. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em João 8, no versículo 32. Vão ser dois versículos que eu vou ler. Vai ser em João 8, 32, e o outro está em João, capítulo 14, versículo 6. Mas antes eu quero ler aqui. Se vocês acharem, por favor, digam amém, para que eu possa dar continuidade. A palavra de Deus nos diz em João 8:32 o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 14, versículo 6, nos diz que Jesus nos diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através desses dois versículos eu quero trazer para vocês, para que a gente possa entender um pouco sobre intimidade com Deus. Porque Jesus diz que Ele é a verdade, é o caminho e a vida. E Ele diz que nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. E tem como a gente conhecer alguém sem ter uma intimidade com ele, sem ter uma intimidade com aquela pessoa? Da mesma forma, eu quero dar um exemplo para vocês. Tem como você conhecer o seu namorado ou a sua namorada sem você ter uma intimidade com ela? Não digo intimidade sexual, mas uma intimidade próxima, de você verdadeiramente entender quem é aquela pessoa, de você entender o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, da mesma forma com Deus, com Jesus, nós precisamos ter essa intimidade com Ele, porque Ele é a verdade. E como que nós vamos conseguir entender quem Jesus é, quem Deus é? Como que nós vamos ter essa intimidade com Ele? É através da palavra dEle. Porque desde o início até o final da palavra de Deus, da Bíblia, fala sobre Jesus, fala sobre Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos ter esse conhecimento de saber quem Jesus é, de saber quem Ele foi, de saber o que Ele vai fazer, de saber aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então nós precisamos ter essa intimidade, ter uma intimidade com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E como eu disse, do início até o fim, tudo é falado sobre Jesus, é sobre Deus. É através da palavra de Deus, é no momento de oração, é que a gente entende quem Jesus é e a gente cria essa intimidade com Ele, que a gente tem essa proximidade com Ele. E é algo que pega muito, porque muitas vezes a gente deixa de ter uma intimidade com Deus, de conhecer quem Jesus é, porque quando nós estamos caminhando com Jesus, estamos caminhando com Deus, muitas das vezes a gente deixa pessoas para trás. Deus tira pessoas do nosso caminho, porque naquele momento aquela pessoa, ela não vai nos ajudar a chegar onde Deus quer que a gente esteja. Aquela pessoa não vai nos ajudar a ter uma intimidade com Deus. Ela não vai nos deixar ter aquilo que Jesus quer para a gente. Então, muitas vezes, por esse motivo, nós deixamos de ter intimidade com Deus para que a gente não perca aquela pessoa. Porque imagine só, você começou uma caminhada com Jesus, você está seguindo aquilo que Ele quer, você está começando a conhecer Ele, para você ter uma intimidade com Ele, e no meio do caminho, no meio desse processo, você tem um amigo, que é seu amigo de infância. Eu creio que muitos aqui tenham amigos de infância, mas no meio do caminho, talvez aquele seu amigo, ele vai ter que sair da sua vida. Talvez ele não vai estar mais com você naquela trajetória, naquele momento. E muitas das vezes a gente deixa de ter essa intimidade com Deus, deixa de ter
deixa de conhecer mais Jesus por medo de perder aquela pessoa, por medo de perder uma amizade de anos, mas nós deixamos de perder o que é mais precioso, perder a presença de Deus nas nossas vidas, perder essa intimidade que nós temos com Deus, porque nós queremos que ter aquela pessoa do nosso lado. Mas do que adiantaria ter aquela pessoa do lado se nós não temos aquele que nos deu a nossa razão de viver, a nossa razão de estarmos aqui hoje, de estarmos adorando a Jesus? Do que adiantaria tudo isso se a gente não conseguisse ter essa intimidade com Jesus, a gente deixar Jesus de lado para estar com aquela pessoa? Tá dando para entender, gente? Desculpa, eu tô com um pouco de nervosismo, mas eu creio que eu vou conseguir trazer aquilo que Jesus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês aqui hoje. E algo que assim, o Fabrício estava falando com a gente ali hoje, a gente tem que, todo momento a gente tem, onde a gente chegar, a gente tem que estar mostrando quem nós somos, mostrando quem a gente é. Como que uma pessoa sabe quem é seu pai ou sua mãe? Ela conhece você e conhece o seu pai. Ela, acho que está ficando meio confusa. Calma aí, deixa eu reformular. Quando você está conversando com algum parente do seu pai, com algum amigo do seu pai, da sua mãe, já aconteceu com você, dele falar: poxa, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua mãe, você fala como ele, você tem os jeitos do seu pai, os jeitos da sua mãe. Por que você tem esses jeitos? Porque você conviveu com ele, você teve uma intimidade com seu pai, você conheceu o seu pai. A primeira pessoa que você tem como base, que é uma pessoa que você deve seguir, é o seu pai e a sua mãe. Então, ao longo da sua vida, você tem o seu pai como um espelho, o seu pai como a sua mãe como um espelho do que você deve, como você deve caminhar, como você deve falar, como você deve agir. E quando você começa a conhecer Jesus, você começa a entender quem ele é, quando você começa a ter uma intimidade com ele, você se parece cada vez mais com ele. Você consegue cada vez mais, quando você está falando, as pessoas conseguem ver Jesus na forma como você está falando. Quando você está caminhando, as pessoas conseguem ver Jesus quando você está caminhando, porque é aquilo que vai refletir em você quando você tem uma intimidade com ele, quando você está próximo dele, quando você conhece ele verdadeiramente. Eu lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, a primeira pregação que eu vi aqui no Funes foi do Mateus, que ele estava falando sobre que teve uma convenção de pastores, onde lá disseram que o Brasil seria o celeiro de missionários. Daqui sairiam pessoas para espalhar a mensagem de Deus para outras nações. Seria daqui que iria sair o último avivamento antes da vinda de Jesus. E eu estava vendo esses dias, existem muitas promessas, muitas profecias de Jesus, de Deus, para a nação do Brasil. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou indo para esse lado? Por que eu estou saindo um pouquinho de falar sobre intimidade? Eu não estou saindo, eu só estou querendo que vocês entendam um pouco do que pode acontecer você não ter uma intimidade com Jesus. Existem muitas promessas de Deus, muitas profecias, de que daqui no Brasil, muitas pessoas seriam reconhecidas, que o Brasil seria reconhecido não só pelo país do futebol, mas por um país onde daqui o amor, daqui é pregado o evangelho. Daqui saem grandes pessoas para poder, que vai ministrar o evangelho para as outras nações. Mas só que como que vai sair daqui grandes evangelistas, grandes pregadores, se a gente não conhece a Jesus? Se a gente prefere deixar de ter um tempo com Deus, a gente ter uma intimidade com Deus, para assistir talvez uma série, para poder
viver algo que naquele momento não vai nos agregar em nada. Só mentinha. Como que essas promessas vão acontecer se nós deixamos de conhecer a Deus, se nós deixamos de ter essa intimidade com Ele? Como que nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas se nós não temos uma proximidade com Deus? Como que a gente vai querer que Deus se revele para nós se a gente não tem um contato direto com Ele, se a gente não está próximo dEle, se a gente não conhece a verdade que é Jesus? Saca? Eu tenho muito isso comigo porque eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero viver coisas grandiosas, porque eu sei que Deus tem coisas grandiosas para fazer na minha vida, para fazer na vida de cada um de nós aqui. Mas como que nós vamos viver isso? Como que nós vamos ter esse sobrenatural sendo ativo em nossas vidas se nós não conhecemos a Ele? Se a gente não tem uma intimidade com Deus, se a gente não tem uma intimidade com a palavra? Como que nós queremos ser uma geração que vai levar o Evangelho de Deus às nações se a gente não conhece a Ele? Como que você quer ser reconhecido como um filho de Deus se você não conhece o seu Pai? Como que você quer que as pessoas, ao olhar para você, vejam quem você é, entendam quem é Jesus na sua vida? Como que você quer que aquele seu amigo que você deixou para trás, para seguir o caminho que Jesus colocou que Jesus trilhou para você, como que você quer que quando você voltar a ver ele novamente, ele olhe para você e fale: poxa, você mudou, você não era assim, antes você vivia curtindo, vivia usando drogas, bebia, e agora você está mudado. Se a gente não tenta ter essa intimidade com Deus, se a gente não tenta conhecer cada vez mais Jesus, como que a gente vai ter uma transformação nas nossas vidas sem ter essa intimidade com Jesus? Cara, tem uma passagem em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Pode colocar para mim, por favor? Aqui vai falar sobre um jovem rico que antes ele perguntou para Jesus como que ele poderia alcançar a vida eterna. Como que ele poderia alcançar a vida eterna? E Jesus explica para ele que ele, guardando os 10 mandamentos, Jesus explica para ele como que ele poderia alcançar a vida eterna. E ele diz para Jesus que tudo isso ele tem feito durante a mocidade dele. Então Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Próximo, por favor. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O que eu quero que você entenda nessa mensagem? Muitas das vezes a gente é como esse jovem rico, porque quantas vezes a gente deixa algo que a gente tem para poder, algo valioso que nós temos, a gente tem aquilo e a gente esquece de estar mais próximo de Deus. A gente esquece de viver essa grandiosidade que Deus é. Acho que está ficando um pouquinho confuso. Mas a gente tem que ter essa intimidade com Deus. A gente tem que ter esse conhecimento de quem Jesus é, do que Ele pode fazer nas nossas vidas, na mudança que Ele pode fazer em cada um de nós. Eu creio que muitos aqui têm uma intimidade com Deus, mas ainda assim a intimidade que você tem ainda é pouco perante a tudo que Jesus pode fazer na sua vida. Ainda é muito pouco. Tudo que a gente faz, a gente ora 10 minutos e acha que é muito, ainda assim é pouco. Cara, eu vi as histórias de grandes evangelistas que fizeram um grande avivamento na Europa, de relatos deles orarem 6 horas por dia, 4 horas por dia,
Alguns acordavam e antes deles, se eles não passassem 4 horas orando, de nada aquilo lá iria, o dia dele para ele estava perdido. E a gente ora 10 minutos e acha que isso já é suficiente. Quando que a gente tira um tempo verdadeiramente para ter um momento com Jesus? Para ter um momento para conhecer Jesus? Para a gente entender quem Ele é nas nossas vidas e entender o que Ele quer fazer em nós. Saca? Cara, eu vi uma pregação do Luciano Subirá, ele estava falando sobre testemunhos interiores, que é para a gente entender quando Jesus está falando com nós. Muitas das vezes a gente quer que o Espírito Santo fale com nós com palavras audíveis, para a gente entender realmente o que Ele está querendo dizer com nós, para nós. Mas só que já parou para analisar que às vezes o Espírito Santo está falando com você através de ele fala sobre um testemunho interior. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você está conversando com algumas pessoas numa roda, e naquela roda de amigos que você está ali, em nenhum momento a palavra de Deus é citada, em nenhum momento é falado sobre algo sobre Deus. Ali só vai alguns falando sobre mulheres, outros falando sobre drogas, falando sobre coisas que te afastam de Deus. Quando você sai daquela roda de amigos, vem um sentimento dentro de você que diz: por que você ficou recebendo tanto lixo? Por que você esteve ali comendo daquele lixo? Sabe? Isso é um testemunho interior que é o Espírito Santo nos guiando. Mas como que nós vamos entender aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está querendo falar para nós, se a gente não tem a intimidade com Ele? Se a gente não busca entender o que Jesus quer fazer com nós, se nós não buscamos conhecer Ele verdadeiramente, né? Tem uma frase que eu quero falar para vocês: enquanto nós não formos fiéis às pequenas coisas do Espírito, não tem como a gente pedir por experiências maiores. Não tem como a gente pedir por ter uma experiência maior com Deus, se eu não tenho, se eu não sou fiel a pequenas experiências que a gente tem. Que experiências são essas? É sobre isso, sobre ter um testemunho interior, sobre a gente ter um momento com Deus. Quantas vezes a gente está assistindo uma série, assistindo algo, e vem um sentimento dentro de nós: por que você não vem conversar comigo? Por que você não vem ter um momento a sós comigo? Por que você não vem ter um momento de intimidade comigo? Jesus nos chamando para ter um momento com Ele, mas a gente prefere trocar esse momento, trocar essa experiência por um episódio a mais de uma série, por um episódio que aquele momento, um episódio pode esperar, mas você ter o momento com Deus não pode esperar. A vinda de Jesus está próxima. Talvez a gente pense: poxa, hoje eu não vou ter esse momento com Deus, eu não vou ter essa minha intimidade com Ele, amanhã eu tenho. Mas e se amanhã a gente não puder ter esse momento? E se no momento que você falar isso, passar um pouco do tempo, Jesus voltar, e você deixou de ter aquele momento com Ele, deixou de estar ali orando, buscando a Ele, sabe? Então, a gente ter uma intimidade com Jesus, ter um conhecimento dEle, saber quem Ele é importante para as nossas vidas. É importante para a gente poder caminhar com Ele e entender o caminho que Ele quer para nossas vidas. Entender coisas grandiosas que Ele tem preparado para nossas vidas, sabe? E, cara, quando a gente tem essa intimidade com Deus, é como eu falei, qualquer pessoa, quando você chega, qualquer pessoa consegue identificar que você verdadeiramente tem aquela intimidade com Deus. Você não precisa dizer que você é íntimo de Deus. Você não precisa demonstrar, tentar falar para aquela pessoa, porque as suas atitudes já falam por si só.
As nossas atitudes vão dizer que nós temos uma intimidade com Deus, que nós somos íntimos dele, que nós seguimos aquilo que ele tem preparado para nós. É como o Fabrício. Quando alguém vê o Fabrício na rua, quando vê o Felipe na rua, entende que eles têm intimidade com Deus. Então será que, eu quero deixar essa reflexão com você, será que as pessoas ao olhar para nós, elas veem que a gente tem intimidade com Deus? Será que ao olhar para a gente, elas conseguem ver Deus? Será que nas nossas atitudes, Deus é Deus é você que está sendo transmitido nas suas atitudes, ou é Deus? Quem que está refletindo na sua vida? O seu eu ou Deus? Porque muitas das vezes é o nosso eu que é transparecido, não Deus que é transparecido nas nossas vidas. Sabe? Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Essa intimidade com Deus é o que nos faz, é o que nos move, é o que nos leva a ter experiências maiores com Ele. Sabe? Como eu disse, eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu sei que Ele tem coisas grandiosas preparado para mim. Mas como que eu vou viver se eu nem mesmo tenho uma intimidade com Ele? Como que eu vou querer que Ele me leve a outros países para pregar o Evangelho se eu não tenho uma intimidade com Ele? Se eu não conheço Ele verdadeiramente? Como que eu vou passar a mensagem de Deus para outra pessoa se nem mesmo eu consigo entender, se nem mesmo eu conheço? Sabe? Talvez muitos aqui tenham uma intimidade com Deus muito grande. Talvez outros nem tanto. Talvez outros nunca tiveram uma intimidade com Deus. E cara, eu já passei por um momento que eu tive uma intimidade com Deus que eu achava muito boa. Mas teve momentos também que eu não tinha intimidade nenhuma com Deus. E é uma sensação horrível. Porque você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe aonde você vai ir. Você não sabe nada. Você fica perdido. Porque você não tem um caminho a seguir. Você não tem nada, não tem uma direção. E quando a gente tem uma intimidade com Deus, Ele nos guia. Ele nos direciona para coisas grandiosas, sabe? E é isso. A gente, como cristão, a gente precisa ter uma intimidade com Deus. A gente precisa ter uma constância com Deus. Porque de nada adianta você falar, essa semana eu vou ler a Bíblia todos os dias, mas na próxima semana você não lê mais. Você não busca mais ter intimidade com Deus. Você perde a sua constância. Sabe? A nossa vida como cristão é isso. A gente precisa ter uma intimidade com Deus. A gente precisa dessa constância de leitura bíblica, de oração. E não deixar só as migalhas do nosso tempo para Deus. Deus não merece migalhas. Deus merece o nosso melhor. Saca? Então, que hoje, quando você sair daqui, que você chegar na sua casa, que você tenha um momento com Deus, de verdadeiramente buscar ter uma intimidade com Ele. Se você ainda não tem uma intimidade com Ele, busque, peça ajuda a Deus para que você tenha essa intimidade, que você possa ter essa intimidade. E se você tem uma intimidade, peço para você ter uma intimidade ainda maior, porque Ele tem coisas muito maiores para nós. Ele tem coisas grandiosas. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu queria trazer para vocês, do que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E por favor, se coloque de pé. Quero fazer uma oração